me chamo Luiz Cláudio, sou analista de sistemas por formação, sou um francófilo, né? Um amante da cultura francesa de uma forma geral, né? Que envolve a língua, todos os aspectos históricos, culturais. Me tornei professor na Aliança Francesa esse ano, né? E também tenho uma formação na área de música, formação de nível médio, profissionalizante, porque a música também é uma das minhas paixões. E resolvi trazer para vocês uma apresentação que vai unir esses dois mundos, né? A música e a francofonia, ok? Então vamos lá. A apresentação se chama Música Francófona Contemporânea. A ideia dessa apresentação não é trazer as últimas tendências da música francófona. Eu fiz uma escolha de dois artistas, dois cantores e um grupo vocal feminino, né? De diferentes países francófonos, né, em que se usa a língua francesa, para trazer para vocês. E a ideia é a gente escutar um pouquinho das músicas, né, conhecer um pouco desses artistas e fazer uma breve análise de trechos das letras, né, que tem coisas muito interessantes, né, do ponto de vista linguístico e de conteúdo também. Quando a gente fala de música francesa, pelo menos as pessoas da minha geração e de gerações anteriores, normalmente as pessoas se lembram dessas três grandes figuras aqui, de uma dessas três pelo menos, né? Nós temos aqui a Edith Piaf, né? Tem até aquele filme que retrata a vida dela, e a música mais conhecida possivelmente é La Vie en Rose, né? Temos aqui também o grande cantor francês de origem argelina, Charles Aznavour, e as pessoas normalmente se lembram de La Bohème, né? Embora exista uma infinidade, centenas de músicas, né? Dezenas, beirando as centenas de composições desse grande artista, né? E aqui do lado direito o belga Jacques Brel, né? Normalmente as pessoas se lembram de Ne me quitte pas, possivelmente por causa daquela série Anitta, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Musicalmente falando, no mundo francófono. Então nós vamos escolher uma pequena amostra, né? Desses valores novos que né, surgiram. Né? Alguns já estão atuando já há alguns anos. Como eu disse, a ideia não é trazer as últimas tendências, mas pessoas que estão fazendo música hoje, né? E que falam francês. Eu vou começar com o Camaro. Camaro, ele nasceu com o nome Cyril Camar e ele é um cantor, rapper e produtor canadense, né? De origem libanesa, tá bom? Os pais libaneses, ele foi para Montreal, onde ele está radicado, tá? E eu até quero fazer um agradecimento aqui ao meu amigo Jonas, né? E ao meu amigo Marcos Mamed também, porque essas três, né? As três escolhas que eu fiz foram por, entre aspas, indicação dessas pessoas, né? Que me apresentaram esses artistas e eu me apaixonei de cara por eles, né? Pelo trabalho deles. Então a gente vai começar com uma música do Camaro que se chama Soleil de Lange. Vou passar para vocês um trecho agora e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre a letra dela, tá bom?
Ok, já é suficiente aqui para a gente abordar um pouquinho da letra. Bom, antes de entrar na letra em si, vamos comentar um pouquinho, né, sobre o aspecto musical mesmo, né, e o do clipe também. A gente percebe que a música começa com uma batida de violão, né, e um ritmo assim que lembra uma balada romântica. Então, quando eu escutei a música a primeira vez, eu achei, bom, isso é uma balada romântica, né? Tá falando de amor, tá falando da sua amada, possivelmente. Aí eu fui escutar e analisar a letra, né, e vi que não é nada disso. Quando a gente vê o clipe, a gente percebe também aquelas imagens, né, de violência urbana. Será que o Camargo cresceu nesse ambiente, né, de bairros mais periféricos em que a violência é presente no cotidiano das pessoas, né? Essa informação eu não tenho, mas vamos começar então a ver o que fala a letra. Então, o Camargo fala o seguinte: a música se chama, né, Sous l'œil de l'ange, sob o olhar do anjo. E ela começa assim: Il m'a dit un jour, écoute petit, vá, cours, né? Ele me disse um dia, ouça pequenino, vá, corra. E o Camargo, nessa hora, ele escolhe a estética de ritmo e poesia, né, mais conhecido como rap, né? Que é uma música, né, nascida um tipo de música nascido lá na, nos subúrbios, né, nova-iorquinos, possivelmente, né, que retrata esse cotidiano né, das pessoas que vivem naqueles lugares, né, que normalmente é permeado pela violência, né. E aqui alguém, né, uma figura masculina diz para ele, né, ouça pequenino, vá, corra. Bom, e como ele fala pequenino, ele está se dirigindo a uma criança que é o Camargo, então a gente logo se lembra de uma figura paterna, né, possivelmente o pai dele mesmo, né. Então vamos continuar para ver se a letra nos leva a confirmar essa hipótese, né? Rattrape ta chance, vite ton rêve, la vie te sourit. Aproveite a oportunidade, viva seu sonho, a vida sorri para você. En une seconde, un oui ou un non, se passa a côté. Em um segundo, um sim ou não, você perde a oportunidade. Vamos analisar esses dois versos aqui. Então, primeiro, está dando um conselho claro ali, né, para a pessoa, para quem está ouvindo, né, para aproveitar as oportunidades que a vida dá, né, e para que ela viva o sonho dela, né. E aqui embaixo a gente vê que ele diz o seguinte: em um segundo, uma decisão errada, né, uma escolha errada, e você perde a oportunidade, né. Ou seja, isso tá bem parecido com o conselho de pai mesmo, né, dizendo para o filho que a gente tem que agarrar as oportunidades que aparecem na nossa vida, né? E a gente também tem que dizer não, né? Estendendo um pouco esse raciocínio, né? A gente também tem que escolher o não quando uma oportunidade ruim aparece para a gente, né? Que é retratado ali no clipe, né? O menininho vendo aquela cena de violência. O que será que está passando na cabeça dele, né? Será que ele quer fazer parte daquela realidade ou ele quer escolher uma coisa diferente? E o último verso aqui que a gente vai analisar: pense pas dans le vent du courage, vas-y et lance-toi. Não pense, no vento da coragem, vá em frente, se jogue. Então, o pai dizendo para o filho para ter coragem, né? Para abraçar ah, a coragem na sua vida para se lançar em direção aos seus sonhos. Então, aqui a gente termina a análise aqui breve do primeiro da primeira estrofe da música Soleil de Longe. E por que Soleil de Longe, né? A gente vê que, né, como eu falei para vocês, quando eu tive contato primeiro com a música e com o título, eu já pensei no seguinte: bom, esse anjo deve ser a pessoa amada, né? Mas não. A gente viu aqui que provavelmente se trata do pai dele, né? E, e no refrão,
ele diz, né, sobre o olhar do anjo. Quem é esse anjo? É claro que é o pai dele, provavelmente é uma pessoa que já não está mais nesse plano, né, que já se foi, porque ele o vê como um anjo, uma pessoa, um guardião ali, que está em outro plano, né? Então ele fala, repete, sobre o olhar do anjo, soube perdoar, sobre o olhar do anjo. Quer dizer, ele no refrão, ele mostra que ele soube seguir os conselhos do pai, né? E que ele tem a consciência de que o pai está acompanhando essas boas decisões do filho, né? O filho se tornou, né, um produtor musical, um cantor, né, de sucesso. Vamos prosseguir então para o nosso próximo artista, o cantor Stromae. Ele nasceu em Bruxelas, tá, com o nome de Paul Van Haver, filho de ruandês, pai ruandês e mãe belga, tá? E a música dele combina hip hop, música eletrônica e chanson. É um cara bem ligado à música da atualidade, né? E eu acabei de descobrir que ele faz referência também a músicas de outras épocas. Em outra palestra, provavelmente eu vou abordar isso, ok? Porque realmente a obra desse Stromae, apesar de eu ter entrado em contato só há um mês, assim, eu estou fascinado e estou querendo aprender cada vez mais sobre sobre o que ele aborda, né, nas suas canções. Vamos lá, a gente vai começar com essa música que se chama Papal T, e nós vamos, em seguida, abordar um pouquinho do que ele fala. Bom, pessoal, o clipe, né, é um deleite para os olhos, né, dá vontade de ficar assistindo, muito bem produzido, como vocês podem ver, né? E vamos começar a analisar um pouquinho da letra, né? O título é Papauté. Quando a gente vê essa palavra, né, grafada desse jeito, com essa grafia, a gente já... quando a primeira vez que eu escutei essa música, eu pensei que fosse um vocábulo de algum dialeto africano, né? Depois, analisando a letra, eu percebi que o que ele queria dizer é papá, uté, papá, papai, onde você está, né? Então esse é um aspecto já bastante interessante, porque a gente se pergunta, será que o Stromae quis fazer uma referência à sua ancestralidade, né, africana, criando essa palavra, né? Ou será que isso é uma gíria lá na Bélgica? Fica essa pergunta, né? Então vamos lá. Um pouquinho da letra. Uh, o Eton Papá, dis-moi où est caché. Onde está seu papá? Me diga. Onde você está escondido, papai, né? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Devo ter contado os meus dedos pelo menos umas 1000 vezes. Bom, então a gente vê aqui que a letra se refere
bem explicitamente, né, a falta do filho, a falta que o filho sente do pai, né? Isso, eu fiquei intrigado com isso, né? Porque se vocês perceberem no clipe, ele tem até um certo ar de humor, né? Existe um, um ambiente bem-humorado ali, né? Que permeia o clipe. Mas eu fui pesquisar sobre a história do Stromae e descobri que o pai dele, ele estava em Ruanda na época daquele massacre dos anos 90, né? Daqueles dois povos lá, os Tutsis, e o outro agora eu não estou me lembrado do nome, mas existiu aquele massacre assim, de milhares de pessoas, massacre étnico, né? Um genocídio étnico. E o pai dele foi uma dessas pessoas que morreu nessa tragédia humana, né? E o Stromae, quando o pai morreu, ele tinha 9 anos. E a mãe só ficava falando, ele ficava perguntando, né, cadê meu pai? Ele falou, não, papai, seu pai tá trabalhando, não sei o quê. Demorou 3 anos para que a mãe pudesse, que a mãe contasse, né, decidisse contar para o filho, o Stromae, que o pai dele tinha morrido, né? Então imagina a agonia do filho, né? Então ele até fala, né, que no começo lá, eu até não trouxe para cá, mas ele fala que o pai está trabalhando, trabalhar é uma coisa boa, né? Porque pelo menos você não fica mal acompanhado. Aí o Stromae fala, pavé, ou seja, isso não é verdade, né? Porque se ele está trabalhando tanto, ele não está aqui comigo, né? Então, continuando, né? Outros aspectos interessantes, assim, nesse excerto que eu trouxe para vocês. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Mais cedo ou mais tarde, todos seremos pais. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. E de um dia para o outro, teremos desaparecido. Ou seja, para aquela criança, tornar-se pai significa desaparecer, tornar-se um pai ausente. E aqui tem um outro aspecto também, né? Quando eu vi só o clipe, eu pensei que a música estava abordando a questão dos pais ausentes, né? Ou até mesmo os pais digitalmente distraídos, né? Que é um fenômeno mais recente, né? De pessoas que até estão presentes em casa, mas não dão a mínima atenção para os filhos. E a gente pode realmente interpretar a música desse jeito, né? Que é o que o clipe nos leva a interpretar, né? Porque o pai tá lá, mas ele é um boneco, né? Ele não mexe, não interage. E muitos pais são desse jeito, a gente sabe, né? Continuando, tout le monde, olha que interessante, tout le monde sait comment on fait des bébés. Todo mundo sabe fazer bebês. Mas personne ne sait comment on fait des papás. Mas ninguém sabe fazer papais. O que é isso, né, de ser pai? Existe algum curso? Alguém ensina pra gente? Não, né? Normalmente as pessoas se tornam pais, né? Aqueles que têm interesse podem até tentar se preparar um pouco. Foi o que eu e minha esposa tentamos fazer, né? Quando nós decidimos nos tornar pais. Mas a gente sabe que muitos filhos são encomendados, entre aspas, né? Sem a menor preocupação, né? Infelizmente. A gente termina aqui a análise dessa música e a gente passa agora, porque a gente tem que correr um pouquinho, porque a gente vai analisar duas músicas desse grupo aqui, lá de Saint-Denis, né, nos arredores de Paris. Esse grupo se chama LJ, que vem dos nomes, né? Lucie, a Lucie está aqui à esquerda da foto, a Elisa à direita, e a Juliette com violoncelo. Aliás, a gente já percebe que é uma formação um pouco diferente, né? Elas escolhem o violoncelo como instrumento base do trio vocal, porque a Juliette também canta. E elas, gente, se conheceram na creche. Tem uma entrevista com elas que elas falam, a gente se conhece desde a época da creche, né? Então, na época que elas usavam fraldas, elas já conviviam. E elas fizeram o Conservatório de Música de Saint-Denis. Isso deu para elas uma formação musical sólida, tá? E é por isso que eu vou destacar esse grupo aqui, que eu costumo dizer que é a descoberta musical do século para mim, né? Eu estou realmente muito encantado com o trabalho dessas meninas. Eu vou mostrar para vocês um trechinho de uma das músicas assim que fizeram as meninas se tornarem um fenômeno da internet, tá? Que é o Summer 2016. Já deu para a gente ter uma ideia, né,
da capacidade musical delas. Elas, então, todo ano elas têm lançado um popurrí, né, com os hits do verão, né, desde 2014, se eu não me engano, tá? E só que elas são compositoras também. E aí, é isso que a gente vai começar a ver agora. Eu vou mostrar para vocês uma música que se chama La Marée. Étrangère à ce que je vois, ça me renvoie dans mes tranchées. Je ne comprends plus rien, malgré toutes mes études. Pourtant cartésienne, mais au-dessus du vide penché. L'optimiste pourrait disparaître dans le triangle des Bermudes. Bras tendus, boulet au pied, je bascule à cause de l'Est. Debout seul et déboussolé, versé par une chanson de gestes. En tête de proue, en proie au doute, j'enlève la cape de bonne espérance. Et si mes rêves clandestins dans la soute étaient en train de quitter la France? Mes livres sont vierges, mais leurs pages sont cornées. Je ne distingue plus le nord du sud. Mes livres sont vierges, mais leurs pages sont cornées. Les abscisses sont désordonnées. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps? La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps? La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. Sur une vague bleue nuit, l'optimiste se renverse, les abscisses sont désordonnées, à moins que ce ne soit l'inverse. Sur une vague bleue nuit, l'optimiste se renverse, les abscisses sont désordonnées, à moins que ce ne soit l'inverse. Bom, na minha opinião, uma música belíssima, né? Inclusive, ela é uma das preferidas, se não a favorita da Lucy, a que está no centro lá. E ela foi composta, gente, depois daqueles atentados a Paris de 2015. É uma música, né? É uma letra bastante elaborada, né? Com expressões idiomáticas, figuras de linguagem. Então, ela é um pouco densa para quem não é nativo da língua francesa. Eu fui pesquisar um pouco e acabei encontrando um site que traz uma matéria, né, um pequeno texto explicando o significado da letra e mostra uma entrevista com o LJ, né, falando sobre a letra também, sobre a composição. Então, eu vou mostrar aqui no final da apresentação, lá nos links, a gente tem referência lá para essa página, né? O site, então, ela diz o seguinte, que a letra de La Marée orbita o campo lexical marítimo, né? A maré. E por que isso? Possivelmente porque o lema da cidade de Paris é essa expressão latina aqui, ó, fluctuate, né, que merge tudo. Bom, eu não falo latim, né? Espero que a pronúncia seja essa, mas ela diz o seguinte, ela significa o seguinte: é golpeado pelas ondas, mas não afunda. Essa expressão ela faz referência à capacidade, né, da cidade de Paris, né, de receber vários golpes aí ao longo da história e de conseguir se recuperar, né? Então, faz sentido, né? Você tem aqueles atentados de Paris e agora, a partir daquele momento, os parisienses têm que continuar a vida deles, né? De alguma forma. Mas será que é do mesmo jeito que é antes? Vamos ver então, analisar um pouquinho da letra, para a gente tentar entender um pouquinho o que as meninas pensam sobre isso. Aqui eu trago para vocês o refrão, tá? À ce stade, la mer est calme, mais qui sait pour combien de temps? Nessa fase, o mar está calmo, né? Nesse momento, né? Mas quem sabe por quanto tempo?
La peur nous terrasse depuis qu'ils se battent en clan. O medo nos domina desde quando eles lutam como um clã, ou seja, desde quando eles se organizaram para nos atacar. Bom, e quem são eles? Se a gente pegar essa interpretação de que elas se referem aos atentados a Paris, são os terroristas que atacaram a cidade. Mas foi a cidade mesmo? Na verdade, eles atacaram uma ideia, né? A ideia é diferente da deles. Eu não vou entrar aqui em aspectos políticos, religiosos, ideológicos, nada disso. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. E vamos continuar. Em outro verso, ela diz o seguinte: Bras tendus, boulet au pied. Je bascule à cause de l'Est. Braços estendidos, balas de canhão aos pés, eu balanço, eu me desequilibro por causa do contrapeso. Eu precisei analisar por um tempo assim para entender o que ela quis dizer com isso, né? E a minha interpretação é a seguinte: é de um conflito interno, né? Olha só, braços estendidos. O que uma pessoa de braços estendidos está querendo nos dizer? Que ela é uma pessoa receptiva. Só que ela está com balas de canhão aos pés, ou seja, está preparada para contra-atacar caso a pessoa que está sendo recebida não haja, né, de uma forma amigável, né? E mais aqui, mais um conflito, né? Eu balanço, eu me desequilibro por causa do contrapeso. Esse lestes é o seguinte: imagina aqueles sacos de areia pesados, né, que são usados nos navios para fazer justamente esse contrapeso, né, para dar mais equilíbrio, mais estabilidade para o navio. É isso que são esses lestes. Então, eu me desequilibro por causa do contrapeso? Ué, mas o contrapeso não é para me dar equilíbrio, né? Mas por algum motivo eu estou me desequilibrando por causa dele. Ou seja, as minhas referências internas já não são mais absolutas, né? Eu tenho que pensar de outro jeito a partir do momento que eu sou atacado, né? E que eu sofro esse trauma. E aqui, gente, uma característica da música delas, que é o uso de jogos de palavras, ou trocadilhos, como vocês quiserem, né? Debout, seul et déboussolé. Quando a gente fala isso rápido, olha só, debout, seul et déboussolé, a gente percebe claramente que ela está fazendo ali um jogo de palavras, né? Debout seul, de pé sozinha, e déboussolé, desorientada. Percebam a semelhança, né? Dessas duas palavras juntas, debout seul, com a terceira palavra, que é déboussolé. A semelhança sonora mesmo, tá? E aqui, além delas fazerem esse trocadilho, existe o sentido também, né? De que ela está se sentindo sozinha e que ela está desorientada. Como eu falei para vocês, as referências internas dela estão meio bagunçadas, né? Depois desse ataque. Bercé par une chanson de geste. Embalada por uma canção de gesta. Gente, eu fiquei intrigado com essa expressão chanson de geste e fui pesquisar. Se você for num dicionário e pesquisar chanson e pesquisar geste, você vai encontrar essa expressão. O que significa isso? Chanson de geste bom, gesta é um conjunto de versos medievais que, né? E aí a chanson de gesta canta esses versos para exaltar os feitos heróicos, épicos, né, dos grandes heróis do passado da França. Ou seja, quando a gente fala, quando a gente vai pôr uma criança para dormir, a gente normalmente canta canções de ninar, né? E aqui ela só consegue ser só consegue dormir com canções de gesta, ou seja, será que ela está esperando, né? Aliás, será que ela está contando com a esperança de que heróis, os heróis do passado, ou mesmo heróis da atualidade, defendam Paris, né? Defendam a França para que ela se sinta mais segura? Né? Essa foi a interpretação que eu fiz desse verso. Né? Como vocês veem, é riquíssima essa música, né? Em termos de conteúdo mesmo, né? Da letra. E agora a gente passa para a última música de hoje, dessa apresentação, que é Le Verbe. O título em si já nos leva a pensar, né? O verbo. O que será que vai ser abordado nessa música, né?
Vamos conferir. Quand je me réveille, je veux du silence. Lui seul sait m'écouter. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance. En termes de conseils beauté. On aimerait que je me taise, mais je ne me vais que du verbe. La lumière du mot, c'est dans la note qu'elle devient réverbe. Je m'offre à lui nu comme un verre qui n'est pas alexandrin. Il lui parle avec une voix qui se marie avec son grain. Je me parle de lait, pas des vers de verre. Je mets pieds électriques et mes va-et-vient. Rouge à lèvres, sourire blanc, rimel, bleu, méthylène, lui sait que sous mes bonnets, je rêve de toi, phrygien. Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Les compliments circonstancieux, lui, il ne sait pas les faire. Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être polyester. Les compliments circonstancieux, lui, il ne sait pas les faire. Bom, gente, no final do clipe, a gente descobre que se trata de um comercial de carro, tá? Mas eu fiz questão de trazer aqui, não para fazer propaganda para o carro, mas porque realmente é um clipe muito sedutor, né? O pessoal de marketing aí acertou em cheio, né? Trazendo a LJ com a participação do beatbox do Dave Crowley, tá? Então vamos ver do que trata a letra. Bom, primeiro, deixa eu falar só um pouquinho sobre o aspecto musical, né? Vocês percebem que ela, a partir de um certo momento, ela se torna uma música dançante, né? E uma música dançante com o título Le Verbe é no mínimo intrigante, né? Vamos ver o que a letra traz pra gente. Bom, se La Marée orbita o campo lexical marítimo, a gente percebe que Le Verbe orbita o campo lexical, da linguagem, tá? Eu pesquei aqui algumas expressões contidas na letra. Olha só, morfologia, métaphore, pléonasme, vers alexandrin. Ela faz referência a um artigo que não é definido, nenhum artigo é definido, né? Aucun article n'est défini, né? Então ela faz muitos jogos de palavras aqui com essas expressões, e a gente vai começar a ver um pouquinho mais detalhadamente agora. Primeiro verso, primeira estrofe, tá? Quand je me réveille, je veux du silence. Lui seul sait m'écouter. Quando acordo, eu quero silêncio. Só ele sabe me escutar. Il n'y a qu'en lui que j'ai confiance en termes de conseil beauté. Eu só confio nele em termos de conselhos de beleza. Bom, gente, ela acorda e quer silêncio. E só confia no silêncio em termos de conselhos de beleza. O que ela quer dizer com isso? Que ela, possivelmente, né, é segura de si com relação à beleza dela, ela não precisa de conselho de ninguém, né? Para se sentir bonita, para adotar o seu padrão de beleza, né? On aimerait que je me taise, mais je ne me vais que du verbe. Adorariam que eu me calasse, mas eu só me visto de verbo. Adorariam se eu me calasse. Olha só, gente. E aqui a gente já começa a perceber um posicionamento, né, de uma mulher empoderada, né? Quer dizer, as pessoas adorariam que ela ficasse só em silêncio, né? Que ela não se exprimisse, expressasse as suas ideias, mas ela só se veste de verbo, ou seja, ela quer se expressar, ela quer dizer quem ela é, quer dizer o que ela pensa, né? E isso é confirmado nos próximos versos. Olha só, esse aqui é o refrão, tá? Quoi? Sous prétexte qu'on est belle, faudrait être poli et se taire? O quê? Sob o pretexto de que se é bonita, dever-se-ia ser educada e ficar calada? Então aqui ela está questionando, né? Quer dizer, uma mulher bonita não pode expressar o que ela pensa, não. Ela só tem que ficar quietinha.
né? E servir como uma bonequinha, né? Uma bonequinha bonita. E aqui, gente, mais uma vez a gente tem um jogo de palavras aqui. Être poli et se taire. Quando a gente fala isso rápido, ó, être polyester. Eu confesso que antes de olhar a letra, eu só entendia poliéster, tá? E aqui, Lucie, na entrevista, ela explica que é intencional esse trocadilho, né? Porque poliéster é uma substância, é um material artificial, né? Um material sintético. Então, além de passar essa ideia de ser educada e se calar, ela também quer passar essa ideia de que a mulher tem que adotar uma postura artificial, né? Não pode ser ela mesma, de jeito nenhum, né? E aqui o último verso que a gente vai analisar, a gente está chegando ao final, tá? Les compliments circonstanciels, lui, il ne sait pas les faire. Os elogios circunstanciais, ele não consegue fazer, né? Bom, aqui também eu só entendia, gente, complements circonstanciels, que são os advérbios do francês, né? Mais uma vez fazendo referência a esse campo lexical da linguagem, né? Da gramática, etc. Mas aí eu fui perceber que não, que são os elogios circunstanciais, ele não sabe fazer. Bom, primeiro, essa intencionalidade, né, de usar uma expressão, né, que se parece com uma expressão que orbita o campo lexical linguístico, né? E aqui, lui, il ne sait pas le faire. A quem ela está se referindo aqui? Ele. A letra, gente, não deixa muito claro para a gente a quem ela está fazendo referência. Pode ser, né, numa intertextualidade ali, ah, ela pode fazer referência ao silêncio da primeira estrofe. Pode ser. Mas pode ser também esse lui, né, esse ele aqui, pode estar encarnando, né, toda essa cultura é, machista, às vezes até misógina, né, que diz para ela que ela deve se calar, né, e que não consegue fazer elogios, né, circunstanciais. Ok? Essa é uma interpretação possível. E assim, gente, a gente chega ao final da apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Aqui algumas referências, né, que eu utilizei, além dos links do YouTube, né? Agradeço a atenção de vocês e até uma próxima.